Olha, gente, eu tô aqui acompanhando as notícias da política e eu quero começar falando com vocês sobre as delegações brasileiras que estão visitando Israel nesse momento difícil, hein? Como você sabe, Israel está em guerra com o Hamas na faixa de Gaza e em guerra agora contra o Irã também. Uma guerra pesadíssima contra o Irã. Inclusive, o Domo, que é o mecanismo de defesa de Israel, ele é muito eficiente, óbvio, mas ele não consegue filtrar tudo. Então, alguns ataques estão realmente caindo em bairros residenciais, em comunidades reais de Israel, né? Onde vive gente comum, gente civil. E, rapaz, eu acho legal, a imprensa brasileira, ela diz que tem uma comissão de prefeitos brasileiros lá em Israel. E aí, Vini, eu fiquei bastante assustado quando eu fui dar uma olhada em quem tá lá em Israel, né? Porque essas coisas não foram divulgadas integralmente. São mais de 30, gente, autoridades brasileiras hoje em Israel. Só para, enfim, Álvaro Damião, prefeito de Belo Horizonte, Cícero Lucena, prefeito de João Pessoa, o Elbert Rezende, prefeito de Macaé, Johnny Maicon, prefeito de Nova Friburgo, a Janete Aparecida Silva Oliveira, vice-prefeita de Divinópolis, em Minas Gerais, a Mariane Matos, vice-prefeita e secretária de Segurança Pública de Florianópolis, a Cláudia da Silva Lira, vice-prefeita de Goiânia, o Vanderlei Pereira, vice-prefeito de Uberlândia. O governo do Distrito Federal está lá representado com vários secretários, o governo do Goiás também com vários secretários, também o governo de Mato Grosso do Sul, de Rondônia, o Consórcio Brasil Central, secretários municipais e representantes locais de várias localidades, inclusive um de Joinville, o Paulo Rogério Rigo, que é secretário de Proteção Civil da cidade. Enfim, tem muita gente lá em Israel, né? Fazendo o quê, professor? Essa é a primeira pergunta que nos vem à cabeça, né? Essas delegações que estão lá articulam de acordo enfim, é uma comissão de relações exteriores do Senado Federal, está fazendo um procedimento junto a Israel, especialmente dando um amparo e apoio contra as incursões na faixa de Gaza e, obviamente, também buscando dentro desse congresso de autoridades por lá, manifestar o apoio dessas prefeituras, desse secretariado ao governo de Israel. Mas a coisa tá feia por lá, viu, gente? A ideia é que esse colegiado possa voltar ao Brasil quanto antes. Inclusive, já está sendo articulado no avião da FAB para fazer a repatriação. Desde terça-feira à noite, aliás, desde quinta-feira à noite, nós temos uma tensão maior ainda na região por conta dessa escalada do conflito contra o Irã. Então, uma primeira turma formada por representantes do Consórcio Brasil Central, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Tocantins, e a segunda formada por prefeitos e funcionários locais. Eu sempre vou questionar um pouco essa farra que é viajar com dinheiro brasileiro para determinadas situações que nem sempre são tão relevantes assim, porque vira um verdadeiro festeiro, né? Mais de quase 40 autoridades brasileiras, certamente, muitas delas sendo pago por você. Minha gente, olha, eu vim anunciando aqui nos últimos dias o desejo do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro de fazer o Carlos Bolsonaro senador por Santa Catarina. Como você sabe, o Carlos Bolsonaro é vereador pelo Rio de Janeiro. Ele deixou de ser candidato a cargos maiores em 2018 e em 2022, segundo ele, por um projeto em nome do pai, né? Que ele estava atarefado especialmente com a comunicação do pai nas redes sociais e não teria tempo e nem disponibilidade para investir numa carreira solo e para investir em outro cargo político que não fosse vereador no Rio de Janeiro. Pois bem, ontem, quem acompanha aí as redes sociais do vereador Carlos Bolsonaro, viu que ele fez um grande texto dizendo que ele ia cumprir uma missão pelo Rio de Janeiro ou por outro local. Ele não disse que esse outro local seria Santa Catarina, mas estava muito implícito que ele poderia disputar mandatos, não apenas pelo estado do Rio de Janeiro, mas por outros estados dentro de um projeto que fosse considerado relevante a nível nacional. E aí ontem também, a coluna Metrópolis, o jornal Metrópolis, divulgou uma ligação telefônica que o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro teria feito para Júlia Zanata, deputada federal por Santa Catarina. Nessa ligação para Júlia Zanata, o ex-presidente Bolsonaro teria dito o seguinte: Júlia, eu pretendo lançar o Carlos, meu filho, como candidato ao Senado em 2026, ao lado da Carolina Detoni. E eu sugiro que você, né, fiel, leal ao bolsonarismo, como você sempre foi, com o nosso apoio, eu sugiro que você seja candidata à reeleição a deputada federal aqui em Santa Catarina.
É óbvio que a Júlia Zanata vinha e vem trabalhando nos bastidores há muito tempo para ser candidata ao Senado em 2026. Isso caiu como uma ducha de água fria nas pretensões da Júlia Zanata. E a Júlia Zanata, ao que consta, ela já teria sido sondada e recebido convites de alguns partidos. Exemplo, do Progressistas, do próprio União Brasil, do Partido Novo. A princípio, ela ainda não acenou com ninguém, a princípio, ainda ela não definiu para onde iria, mas já é uma primeira manifestação de fora que vai ser uma interferência razoável aqui no estado de Santa Catarina, em virtude, obviamente, da substituição desse candidato. A gente pode depois aqui entrar nos méritos de eleger pro Senado de Santa Catarina alguém que não é daqui. E por que eu estou falando isso? Porque ontem, cuidadosamente, foi olhar as redes sociais para ver o que uma parte do povo catarinense acha disso. E o povo catarinense, muito embora tenha essa aproximação com o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, ou tem essa aproximação com a direita, e já tem muita gente em Santa Catarina também que quer a direita, mas não quer Bolsonaro, ou que acha que o Bolsonaro já fez o seu papel, já cumpriu com sua missão. Eu vi muita gente criticando, dizendo, poxa, mais um senador que não é do nosso estado, de repente que não conhece as nossas causas. Então vi muita gente criticando também. Vale até você pensar sobre isso, né? Você acha bacana ter o Carlos Bolsonaro, filho do presidente Jair Messias Bolsonaro, do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, concorrendo ao cargo de senador por Santa Catarina, ele não sendo uma pessoa daqui? Você acha que mesmo assim vale a pena o voto nele? Pois bem, é isso que a gente vai esperar para ver se agora as pesquisas vão mostrar, né? Se efetivamente, óbvio, não tenho certeza absoluta que antes de fazer esse movimento, o PL deve ter testado o nome do Carlos Bolsonaro. Não tenho dúvida em relação a isso. Outra coisa, o Renan, que é vereador por Balneário Camboriú, seria candidato a deputado federal, o Carlos, candidato ao Senado, o Eduardo, candidato ao Senado por São Paulo, o Flávio, candidato ao Senado pelo Rio de Janeiro, e a Michele Bolsonaro, se não tiver no projeto presidencial, né, ser candidato ao Senado por Brasília. Então, toda a família, com exceção do Bolsonaro, que está inelegível, estaria na política desfrutando de cargos federais. Então essa é a questão hoje que mexe bastante com o cenário. E a gente tem que esperar, né, gente, a manifestação da Júlia, a deputada federal Júlia Zanata, que é uma liderança do partido, que é uma liderança no país e que agora vai ter que tomar uma decisão. Vou continuar leal ao Bolsonaro e vou ter apoio dele nas eleições do ano que vem sendo candidato à reeleição? Ok. Não vou partir para o meu plano original, que é ser candidato ao Senado, vai ter que buscar uma outra agremiação para isso. Só para destacar também, viu, minha gente, trazendo para vocês a informação, a gente viu o governador Jorginho Melo, que está na Ásia, mexendo um pouco no seu secretariado na semana passada, né? Ele trouxe, por exemplo, para o governo Fabrício Oliveira, ex-prefeito de Balneário Camboriú, na condição de secretário de planejamento. Pois bem, podem acontecer mais duas mudanças, gente. O Márcio Vicari deixar o cargo de procurador-geral do Estado para disputar o 5º constitucional, e um boato de que o Paulinho Bornhausen poderia deixar a Secretaria de Articulação Internacional, né? Coincidência ou não, na semana passada o pai, Jorge Bornhausen, criticou o governo Jorginho Melo e anunciou apoio ao João Rodrigues. Então hoje há essa boataria aí que Paulinho Bornhausen possa deixar o cargo de secretário de Articulação Internacional, e o Márcio Vicari deixando o cargo também para se tornar candidato ali ao 5º constitucional. 7h16.